A gente costuma aqui convocar o secretário, a gente não tem o hábito de convocar os diretores, o que nos é permitido também, mas às vezes os costumes, né, secretário, acabam nos fazendo seguir uma cartilha. Mas eu nem vou direcionar o senhor, eu acho que fica bem com a diretora, assim, em função dela ser diretora de tecnologia e, assim, sempre fui muito, assim, atenciosa ao seu trabalho, porque todas as pessoas que me falaram da senhora sempre me falaram muito bem da dedicação, e isso eu pude ver na tribuna. Não esperava ser diferente. Se emocionar, passar mal, vir aqui expressar o que a senhora expressou, demonstra o quanto a senhora faz bem feito o seu trabalho. E eu quero discordar, porque eu nunca vi ninguém criticar a equipe de tecnologia. Eu nunca vi ninguém criticar a equipe da informática. Eu nunca vi a população fazer nenhuma crítica ao trabalho que vocês desempenham. E por mais que algumas pessoas sejam leigas, elas sabem que para aquele computador funcionar tem que ter toda uma equipe. E, na verdade, é uma mínima equipe, que tem que dar conta das falhas que acontecem lá nas unidades, no hospital, na UPA, no PA, tem que treinar, tem que atender. A gente sabe que não é fácil. Agora, diretora, não pode absorver o chapéu que não é para vocês. Porque, na verdade, algumas críticas são em questão de prioridades. E eu sou uma das que critiquei quando o Pax foi apresentado. E aí eu vou fazer toda uma linha do tempo para tu entender o meu raciocínio. Tudo isso que tu me apresentou, eu acho que, como eu disse, pelo teu trabalho de área de tecnologia, tu tem que apresentar com todo esse sentimento mesmo e ressaltar todas as pessoas envolvidas, porque é um belíssimo trabalho. Mas ele não começou ano passado. Ele vem há 2 gestões atrás. Ele foi implantado pelo então prefeito Tarcísio e pela secretária Clarita, não é isso mesmo? Foi comprado um software, todo um programa de uma empresa lá de Santa Catarina que tinha a possibilidade de avançar em outras áreas. Bom, isso então veio sendo implantado desde a gestão do prefeito Tarcísio. Por isso que eu já conhecia. Conhecia por ser frequentadora da rede, por ser paciente com a minha família, conhecia como vereadora, conhecia por apresentações que já foram feitas aqui em outras oportunidades que a senhora não estava, mas inclusive eu acho que estava a Cris quando nós discutimos aquela mudança do sistema de Porto Alegre, que deu todo aquele transtorno na Secretaria de Saúde, que todas as cartas de referências tiveram que ser refeitas. Então, assim, quando a senhora diz que Novo Hamburgo é referência, nesta área, sim. Mas, como um todo, a gente precisa avançar muito. E é isso que o cidadão entende. Porque a senhora entende muito bem da sua área. E a gente precisa entender um pouquinho de todas elas. Da parte da informática, da tecnologia, da parte da gestão, principalmente da nossa parte de fiscalização. E a gente não pode fiscalizar sem entender. Por isso eu vou atrás, eu estudo, eu me informo do passado e como é que as coisas se deram. Então, assim, tudo isso que foi apresentado aqui hoje, o meu requerimento era para saber se a apresentação em Bagé era isto, que eu sei que funciona e funciona muito bem, ou se era o Pax. Eu estava na dúvida para saber o que era. Então, continuando a linha do tempo, isso foi implantado lá atrás. Quando, então, assumiu o ex-prefeito Lauermann, assumiu um bom secretário de saúde que ele elogia muito, que é o secretário Bolzan. E que fez a aprovação, como a senhora citou aqui, nos 5 itens que vocês atravessam, né, no Conselho da Saúde, de 5 milhões de reais em investimentos na área da tecnologia, não foi isso? E dentro disso estava o sistema Pax, estava o tão sonhado sistema de implantação das imagens, para acabar esse ir e vir, mas outras coisas mais, porque eram 5 milhões. Pode. Verdade, o que foi comprado na época, não chegou ao investimento de 5 milhões, tá? Era uma proposta, mas não chegou nesse valor. E o que se comprou na época, a vereadora Patrícia foi, e que nós fomos defender com o secretário Bolzan, foi o storage, que é um equipamento que armazena as imagens médicas. Não foi o Pax propriamente dito, porque a gente, para chegar no nível do Pax, a gente também tinha que planejar como armazenar essas imagens. Senão ia acontecer que nem os equipamentos de radiodiagnóstico, uma capacidade limitada e a gente querendo colocar mais e mais e mais e mais. Então, o investimento que foi feito na época foi do storage. Mas veja bem, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e, inclusive, em orçamento, pela preocupação de não chegar aos 15% de investimentos na saúde, isso foi até matéria de jornal, e não foi utilizado. Isso não é culpa da equipe de tecnologia, mas da gestão da época, que não deu vez e voz e não deu condições de vocês avançarem mais a isso. Então, assim,
Por que aí a gente chega no ano passado e a compra do Pax foi motivo de crítica da minha parte? Não ao sistema, que eu acho que é maravilhoso e que vem para um avanço muito grande. Mas entenda, hoje, se nós pegarmos os valores que tu colocou ali, o Pax para o município de orçamento próprio custa R$20 mil. As impressões custavam 26, mas as impressões são do hospital, que é referência em trauma, em cardio e neuro, e que recebe verba do Estado dentro desse contexto para isso. Então, assim, nós investimos no sistema, e como tu mesmo falou, nesse primeiro momento, mais para o hospital, que não é focado para a população de Novo Hamburgo, enquanto a população de Novo Hamburgo continua com as cartas de referência saindo dos postos em malote, continuam sendo extraviadas, as pessoas, quando têm essa documentação extraviadas, elas descobrem por acaso, e aí elas voltam lá para o final da fila. Porque elas precisam de novo ir no posto, refazer toda a sua documentação e voltar para uma fila, que aí elas não voltam para onde elas achavam que elas já estavam. Elas vão lá para o final. Então, isto me permite dizer aqui que na saúde como um todo, para a gente dizer que a gente é referência, a gente precisaria não ver mais isso acontecer. Então, antes do Pax, eu gostaria que vocês tivessem dito que a carta de referência está pronta. Até porque, mesmo com a carta de referência pronta, nós estamos sem tomografia, nós estamos sem ressonância, nós estamos sem colonoscopia, tecnologia, mas sim por uma questão de gestão. E naquela época eu fiz a cobrança ao secretário Fagan, não era o momento, porque a fila só cresce. A fila só cresce e as pessoas não terão tempo de comemorar essa tecnologia, porque muitas delas poderiam ter o seu diagnóstico, poderiam ter a solução do seu problema num período curto, num espaço de tempo mais curto, por questões de exames que a gente sabe que são essenciais. Então, muito cuidado ao assumir os chapéus, porque eles não são para vocês. Não é para a equipe de tecnologia. Tudo o que tu colocou aqui é algo que eu sonho ver na saúde, todos os dias. A questão lá dentro do hospital, de todos os programas sendo bem utilizados, a gente sabe que se hoje não é melhor utilizado, é porque as equipes são sobrecarregadas e têm um trabalho assim, muito dedicado à população e falta mais gente, falta mais estrutura para eles conseguirem colocar tudo isso que tu colocou aqui na tribuna a funcionar 100%. Então, assim, a minha crítica nunca foi para a equipe de tecnologia. Nunca foi para vocês que têm justamente esse papel de todos os dias desafiar o gestor. Vamos fazer mais, vamos fazer melhor, porque é isso que a população está nos esperando. Nós não estamos oferecendo um benefício, nós estamos devolvendo aquilo que eles nos pagam todos os dias, diretor. E aí, assim, avançar em tecnologia, a gente precisa pensar em colocar um tablet na mão das agentes de saúde e ter um programa nas equipes de estratégia de saúde da família para a gente avançar nesse programa que eu acho belíssimo. Nós cuidamos da emergência, da urgência, e nós estamos esquecendo de algo que foi implantado no Brasil para justamente desafogar os locais de emergência e urgência quando uma pessoa necessita. Eu sonho com um dia também de ver a tecnologia lá nas estratégias de saúde da família, com o enfermeiro nem precisar do agente de saúde. Ele tem um celular, ele tem um aplicativo lá que vai apitar quando o cidadão lá de casa conseguir acionar que ele está com algum problema. Sabe? Então, são tantas outras tecnologias. Eu fiz uma emenda separando R$150 mil para o desenvolvimento de um aplicativo para a gente dar o pontapé inicial no fim das filas nos postos de saúde de manhã. E eu não fiz para que se comprasse um software. Eu fiz para que a equipe da prefeitura desenvolvesse. E eu acredito que tem profissionais lá com muita capacidade de desenvolver isso. Assim como tem aqui na Câmara. E a gente conseguiu fazer tantas coisas sem custo com os nossos profissionais aqui da Câmara de Vereadores. Então, assim, volto a dizer, acho que tudo que tu apresentou aqui continua com todo esse entusiasmo. Continua com toda essa força, porque eu nunca ouvi ninguém falar diferente de ti, da tua vontade de fazer as coisas acontecerem. Agora, o nosso dever, sim, é de analisar o contexto como um todo. E de, muitas vezes, fazer questionamentos que, às vezes, parecem duros, mas é a nossa obrigação. Porque é na nossa porta que a maioria da população bate, na hora do desespero. Quando vocês estão de madrugada, às vezes, lá na prefeitura, resolvendo um problema, de um sistema que as pessoas não sabem, a gente também está na madrugada resolvendo o problema de muitas pessoas que, de alguma forma, o sistema público falhou. E não é só na saúde, em outras áreas também. Presidente, só para encerrar, então, mais uma vez, agradecer toda a equipe e dizer, secretário, que
Se fosse tomada essa decisão, por exemplo, de investir quase R$800 mil num sistema neste final de ano, ou no meio do ano que vem, com a fila zerada, com as pessoas não esperando mais o tempo que elas estão esperando. A gente recebeu agora a demanda reprimida, assim, é um número muito grande de pessoas que estão na fila e que, olha, ajoelha e chora, né? Porque quero ver como é que tu vai resolver isso. E é uma fila, então, assim, fila de espera grande, né, vereadora? Nós temos ali dados de 2014, exatamente. 2015 em diante. Então, porque faz muito tempo que a gente está sem essa prestação de serviço. Mas então, olha assim, o exercício que a gente tem que fazer, vereadora. Essa fila ali, ela pode ser uma fila... Não é uma fila, são pessoas que mas estão eu com quero dor, dizer, eu são sei pessoas disso. que talvez não vão esperar a contratação do serviço, tem pessoas, que vão utilizar o hospital isso, vereador, e tem que vai pessoas, custar mais ainda para o município. que já utilizaram, né? Tem pessoas que já utilizaram, tem outras que, infelizmente, né, não resistiram. A gente sabe de todas essas nuances e dificuldades. E esse é um outro exercício, né? Para a gente ter um número real da nossa demanda, nós vamos ter que fazer, por exemplo, um multirão para ligar para essas pessoas e dizer: doutor Gerson, o senhor ainda precisa daquela endoscopia que está tanto tempo parada e tal, porque talvez o doutor Gerson já tenha feito um esforço e custeado do bolso dele. E aí eu vou poder prestigiar o Joãozinho, que não teve condições e ainda está lá esperando. Assim, é difícil falar isso, parece frio, mas quando a gente está do outro lado do balcão, que a gente tem que fazer a esgrima dos recursos e as opções, a gente vai tendo que dar aquele atendimento isonômico. Isso faz parte, desculpa repetir, mas de um exercício, né? Então, assim, isso não tira de nós a sensibilidade, vereadora, né? Mas é difícil, assim, eu não queria entrar em outros temas, porque daí nós não vamos nos ater ao regimento, mas, assim, só para dizer que a gente está fazendo, né, um esforço agora. Por exemplo, a gente conseguiu alguns recursos de emendas parlamentares, né? Então vamos fazer ali, dentro disso, algumas opções. Vamos conseguir disponibilizar, por exemplo, em torno de R$300 mil para fazer exames de colonoscopia, endoscopia. Já estamos providenciando isso, assim como teremos outros investimentos e outras. Só que isso, no momento oportuno, eu terei o maior prazer de vir aqui prestar os esclarecimentos, porque eu sei, por experiência própria, da cobrança que os vereadores sofrem, do poder de fiscalização que nós exercemos, né? E eu quero compartilhar também com vocês os avanços que nós vamos poder fazer. Então, a gente está programando essas coisas e, no momento oportuno, nós estaremos aqui para dar os esclarecimentos. Então, eu agradeço e não leve para o lado pessoal, né? Tu está num trabalho de ponta, né, diretora, e que, na verdade, assim, hoje é muito demandado. As pessoas entendem hoje a tecnologia como algo que está na palma da mão delas. Então, elas querem ver na prestação do serviço público isso acontecer. Então, um pouco é esse sentimento, assim. Volto a dizer, é referência, sim, nesta parte, mas o cidadão precisa começar a sentir. Talvez com o agendamento desenvolvido, com a carta eletrônica, essa sensação comece a aparecer e a gente possa aqui também mudar um pouco o nosso tom de cobrança. Mas hoje, volto a dizer, não é para ti. A minha cobrança não é para ti. A minha cobrança é muito mais no sentido de gestão e priorizar a vida do cidadão.